Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Eu estou hoje aqui recebendo, ou melhor dizendo, o professor José Álvaro Moisés está nos recebendo, a equipe do Ação Nacional, para falar um pouquinho sobre o cenário político brasileiro. Bom, a gente estava falando da necessidade da reforma política no país, de fazer algumas mudanças no bloco anterior. Mas no momento que nós estamos vivendo no Brasil, ocorra aí então um afastamento da presidente Dilma Rousseff. Na segunda semana de maio o Senado está autorizado a julgar Dilma, né? Caso isso ocorra, ela ficará 180 dias afastado à espera do julgamento. Enquanto isso, Michel Temer, do PMDB, assume o cargo. Uma das possibilidades é antecipar as eleições presidenciais para outubro, mas Michel Temer diz que isso é golpe. Essa seria uma boa alternativa para o país? É isso mesmo? Veja bem, a Constituição brasileira não prevê antecipação de eleições nesse contexto. Isso é uma coisa típica do regime parlamentarista. Quando o regime parlamentarista, por alguma razão, perde a confiança, o gabinete perde a confiança do parlamento, o primeiro-ministro, ou, no caso, o monarca, o rei, o presidente, pode antecipar eleições. No presidencialismo não tem isso. No presidencialismo você só tem duas possibilidades. Ou é a eleição de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, o tempo que dure o mandato, ou impeachment. No caso do impeachment, eu acho que uma palavra importante sobre isso, é preciso dizer o seguinte: não se trata de um golpe, isso é um equívoco completo e absoluto. Não é um golpe. O golpe existe quando uma força externa ao sistema político está, digamos assim, desestruturando o sistema. Quando você tem de dentro do sistema político, de acordo com a Constituição, uma série de regras pelas quais um governante que se supõe que abusou do poder está sendo examinado, isso não é um golpe, isso é um mecanismo constitucional. Esse é o primeiro ponto porque acho que é importante esclarecer para poder chegar no segundo aspecto. Qual é o segundo aspecto? É o fato de que, se por acaso o Senado Federal concordar com a Câmara dos Deputados e impedir a presidente Dilma, considerar que houve crime de responsabilidade, se isto ocorrer, o vice-presidente constitucional tem que assumir. Não existe nenhuma outra possibilidade. Aliás, a ideia que às vezes aparece de que o vice-presidente Michel Temer não teve votos também é uma fraude, porque ele fazia parte da mesma chapa da presidente Dilma Rousseff, que recebeu 54 milhões de votos. Os dois receberam 54 milhões de votos. Não é como tinha no Brasil nos anos 60, por exemplo, no tempo do João Goulart e do presidente Jânio Quadros, em que se elegia o presidente de um lado e o vice de outro, e tinha duas votações diferentes. Não é este o caso. Agora nós temos um mecanismo em que a chapa é única. Então, desse ponto de vista, se a presidente for impedida, é normal que o vice-presidente assuma. Eu acho que o vice-presidente Michel Temer é um político do PMDB, que é um partido a respeito do qual existem muitas virtudes, mas existe muita crítica também. É um partido de uma grande penetração na sociedade, que tem estado no poder, às vezes de maneira fisiológica, se aproveitando de cargos. Mas o presidente Michel Temer, que foi 2 vezes presidente da Câmara dos Deputados, foi secretário de Justiça do governo Montoro, em São Paulo, tem uma certa tradição de uma perspectiva democrática, ele vem se preparando para assumir. Nós não podemos dizer, é muito cedo, se isso vai ser um bom governo ou não, mas eu diria que é inevitável que alguém que está na iminência de assumir o cargo, caso haja o impedimento do titular, que essa pessoa se prepare. A ideia de que a pessoa não pode se preparar, que ela deveria ficar em casa de pijama, esperando o momento para depois fazer, não é uma boa ideia. Porque a crise é muito grave, o problema de tomar medidas econômicas, fiscais, para poder, de alguma maneira, restaurar a economia, controlar a inflação, controlar a taxa de juros e, ao mesmo tempo, reforçar a possibilidade de que as empresas, as indústrias, voltem a operar, voltem a produzir e voltem a criar emprego. Eu quero insistir nesse ponto, porque esse é o lado, digamos, humano mais dramático da crise. Você ter 11 milhões de desempregados não é uma coisa simples num país como o Brasil. Então, desse ponto de vista, eu entendo perfeitamente que o vice-presidente esteja se preparando e, de alguma maneira, anunciando algumas primeiras medidas. Agora, eu acho que nós temos que ter, nós, os cidadãos, temos que ter muito cuidado e muita cautela. Eu acho, por exemplo, que as pessoas precisam estar muito atentas para cobrarem do novo governo que os acordos,
os entendimentos, o consenso para a formação de governo e distribuição de cargos não seja feita de novo num procedimento fisiologista, ou seja, que não é de caracterizar para que se entrega o Ministério A ou o Ministério B a um partido em função de programa de governo. A população precisa conhecer os programas. E o novo governo precisa explicar isso para a população. Não é uma coisa que nós temos que ficar em casa procurando com quem vai buscar alguma coisa no dicionário. Não é? É uma informação que tem que ser generalizada. Então, desse ponto de vista, eu acho que nós temos uma chance no Brasil. Nesse momento, começamos a ter uma chance de uma fase nova. Não vai ser fácil, vai ser uma coisa difícil, talvez tome mais tempo do que as pessoas gostariam, mas é uma chance de sair do imobilismo em que nós estamos, nesse momento, confinados, em que, infelizmente, a presidente perdeu a legitimidade, a presidente atual perdeu a legitimidade e não está tendo capacidade de propor medidas para sair da crise, não é? O senhor acha que o Brasil está polarizado? De um lado, aí os que são favoráveis ao impeachment, e do outro, os que consideram isso um golpe? Há nas redes sociais esse discurso acalorado de ambas as partes. O senhor acha que isso pode comprometer a democracia de uma certa forma ou não? Isso é uma coisa ruim para a democracia. A polarização, quando ela se radicaliza muito e leva a níveis de intolerância, das pessoas não poderem mais ouvir o que o outro que pensa diferente dizer e, eventualmente, brigar, conflitar ou chegar até as vias dos fatos por essas coisas, ou, eventualmente, mobilizar, como num determinado momento apareceu essa expressão, mobilizar o exército do MST ou desta força ou daquela para brigar na rua. Isso é uma coisa ruim, não é? Porque não é assim. O princípio da democracia, do regime democrático, é basicamente o princípio de que você toma decisões para enfrentar os conflitos sem violência e sem envolver circunstâncias que eventualmente coloquem em risco a vida das pessoas. Esse é o grande valor da democracia. É a possibilidade de que no consenso, no debate, baseado na lei, no império da lei, conflitos são resolvidos pacificamente. Eu acho que nós temos que preservar isso. Seria muito ruim no Brasil, depois de uma experiência de mais de 20 anos de ditadura militar, em que houve repressão, houve massacre, houve desrespeito completo aos direitos humanos, que voltasse a uma perspectiva em que as pessoas se conflitam ou eventualmente não se toleram. Às vezes pode ser difícil estar diante de um outro, ou de uma outra, ou de alguém que pensa diferente. Pode ser difícil, mas é uma circunstância absolutamente importante, essencial, do respeito à diversidade que é própria da democracia. E veja que isso é um aspecto também que consolida a riqueza da democracia. Se você não tiver pontos de vista diferentes, até para eventualmente ter um governo e a oposição dizer, olha, não é bem assim que deveria se administrar as políticas públicas, né? Se você não tiver isso, a democracia fica uma espécie de cenário homogêneo em que todo mundo aceita como se fosse animais diante do condutor e não funciona bem, né? Bom, o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele é o segundo aí na linha sucessória caso Dilma seja afastado. Acontece que ele responde também a inquéritos na Operação Lava Jato, né? Ele é réu do Supremo Tribunal Federal. Cabe a quem julgar se ele continua no poder, já que ele também é acusado de corrupção? E como fica essa situação, a situação do Cunha? A lembrança da Operação Lava Jato é muito importante, é muito oportuna. A Lava Jato é o fato político mais importante, mais novo que tem na política brasileira nesses últimos anos. É uma capacidade do que eu chamo o sistema de integridade, quer dizer, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, de trabalharem juntos para enfrentar o problema da corrupção. Nós não queremos mais viver com os níveis de corrupção que tem no Brasil. Isso tem, não é que vai acabar completamente a corrupção, mas ela tem que ser controlada e ela tem que ser punida. E a Lava Jato representa isso. O deputado Eduardo Cunha, ele é um dos denunciados e é um dos investigados nos processos e tem várias evidências, não apenas que ele recebeu dinheiro, que ele mentiu no parlamento, ele deu uma declaração que não era verdadeira sobre dinheiro que aparentemente existe nas contas na Suíça, nas suas contas, ou em contas controladas por ele ou por empresas dele. Portanto, ele é um réu, como foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu esperaria, eu tinha a expectativa
que a solicitação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que o Supremo Tribunal Federal suspendesse o direito do deputado Eduardo Cunha continuar operando como deputado, suspendesse o mandato dele. Eu tinha a expectativa de que isso fosse ocorrer antes do impeachment, porque, num certo sentido, o deputado Eduardo Cunha, sendo um réu, conduzindo o impeachment, tirou, de alguma maneira, um pouco da legitimidade do processo. Não que o processo não seja legítimo, ele é legítimo, mas como uma pessoa considerada réu, de alguma maneira, sentada na cadeira de presidente da Câmara e conduzindo esse processo, manchou, de certa forma, essa experiência. Então, eu esperava que o Supremo Tribunal Federal tivesse tomado essa decisão antes do impeachment. Agora, o Supremo tem uma chance de fazer isso antes de que, eventualmente, se encerre o processo, porque nós não gostaríamos, eu digo, os brasileiros em geral, tem muitos abaixo-assinados, tem manifestos, tem um pedido de mais de 1 milhão de pessoas na Câmara dos Deputados para que o mandato do Eduardo Cunha seja cassado, não é? E foi uma iniciativa popular. Sim. Então, eu esperaria que agora o Supremo tomasse essa decisão antes de se encerrar o processo, de tal modo que, se o vice-presidente Michel Temer vier assumir a presidência da República, o seu substituto não seja o Eduardo Cunha, seja uma outra pessoa eleita na Câmara, sem as acusações que existem sobre ele, para, de alguma maneira, limpar o processo da política brasileira. Nós precisamos ter uma coisa mais clara, mais transparente no Brasil, para que, de novo, as pessoas acreditem que, através da política, você pode enfrentar problemas, enfrentar conflitos e resolver problemas da população. Para a população, para os eleitores terem essa confiança, é preciso que também as lideranças dos partidos, do Congresso, do Senado, tomem iniciativas no sentido de tornar mais claro o sistema. E uma das coisas para isso, a meu juízo, é que o Supremo Tribunal Federal decida a questão do deputado Eduardo Cunha. Não faz sentido manter uma pessoa, não é, em cargos tão importantes com acusações como as que ele tem, e particularmente pelo fato dele já ter sido reconhecido como réu pelo Supremo Tribunal Federal. É uma situação muito esdrúxula, que eu acho que não ajuda a democracia brasileira. Essa é a Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre cenário político brasileiro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.